Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Jubilu. Eu já quero começar esse nosso processo pedagógico falando sobre o javali. Você já ouviu falar desse animal, o javali? Posso não valer nada, mas javali. Muito bom, hein? Pessoal, ninguém riu aqui, galera, ninguém riu. Mas é o seguinte, o javali, na verdade, ele é uma espécie exótica aqui no Brasil. O que significa dizer? Que ele é uma espécie que veio de fora. Ele não é brasileiro, ele não é natural do nosso país, dos nossos biomas. E por isso ele é uma espécie exótica que virou uma praga aqui no Brasil. Por quê? Qual que é o problema de uma espécie exótica quando ela chega num lugar onde ela não estava sendo esperada? Basicamente, ela pode trazer doenças. Então, muitas vezes, não existia um determinado parasita aqui no Brasil. E aí, quando essa espécie chega, e o javali chegou na década de 90, ele, na verdade, foi trazido para cá para servir como alimento. Só que aí não deu certo, e aí as pessoas que trouxeram ele simplesmente o soltaram na natureza. O javali, na verdade, ele é um animal europeu. Europeu. E agora virou uma praga aqui. Ele pode trazer doença, ele pode destruir as sementes das plantas, porque ele se alimenta de sementes, ele destrói as raízes das plantas, ele causa vários prejuízos na agricultura e exatamente por isso existe uma discussão aqui no nosso país se a gente deve ou não caçar o javali. Mas na verdade hoje eu queria trazer essa questão do javali para você entender um conceito que é a cadeia alimentar. Isso porque o javali traz doenças, destrói as plantações, destrói sementes, destrói plantas, tudo isso que eu já te falei. Mas ele também compete com os animais brasileiros. Eu não sei se você já ouviu falar de um animal conhecido como queixada. E o nome dele é queixada porque quando ele se sente ameaçado, ele bate a boca e faz um barulho. E ele é um animal bravo. Só que ele não é mais bravo que o javali. E eles comem a mesma coisa aqui no Brasil. Então, o javali está competindo com o queixada, que é um animal brasileiro. Bandeirão do Brasil, sou brasileiro, com muito orgulho. E de repente, chega ali o javali e começa a dominar tudo. Mas Jubijubão, por que eles estão competindo? Porque o javali, que é uma praga, está competindo com o queixada. Para você entender isso, vamos falar da cadeia alimentar. Já viu isso? Na escola, é um dos assuntos que mais caem no Enem. A cadeia alimentar, basicamente, tem um produtor. Ela sempre começa com um produtor, geralmente é um organismo, é uma planta, um organismo que faz fotossíntese. Produtor por quê? Porque é produtor de energia para os outros animais que estão na cadeia alimentar. Então uma cadeia alimentar ela sempre vai começar com o produtor, que é um ser autótrofo, que produz o próprio alimento. Depois nós vamos ter os consumidores, que são organismos heterótrofos, ou seja, aqueles organismos que não conseguem produzir o próprio alimento. Então o que eles fazem? Eles precisam comer um produtor para ter alimento ou comer alguém que comeu o produtor. Então a cadeia alimentar basicamente ela é dividida em produtor e consumidores. O primeiro a consumir o produtor é um consumidor primário. Quem consome o consumidor primário é o consumidor secundário. Se alguém comer o consumidor secundário, vai ser o quê? Vai ser consumidor terciário e assim sucessivamente. O que acontece, como você pode ver nessa nossa cadeia alimentar, é que você tem aí, o queixada, que é um consumidor primário, então ele come a planta, que é o produtor, e esse queixada, ele é comido pela onça pintada. Tudo bem? Agora, se você coloca nessa cadeia o javali, o que vai acontecer é que o javali vai comer a mesma coisa que o queixada. Então eles passam a competir por alimento. E nessa briga, quem perde é o queixada, quem perde é o animal brasileiro. Por quê? Ele é bravo, como eu te falei, mas ele não é tão bravo quanto o javali. Então o javali leva vantagem na briga por alimento. E outra, se você olhar na nossa cadeia, nós temos a onça pintada comendo queixada. Só que a onça pintada dificilmente se atreve a comer um javali. Porque o javali é treta forte. Então ninguém consegue mexer com ele. Então pensa com o Jubijubão aqui. Você tem lá numa boa o queixada. Tinha alimento disponível à vontade. De repente chega um bicho de fora, que ele não estava esperando. Começa a comer o alimento dele. O queixada ainda tem a onça predando ele. A onça não preda o javali. Ao longo dos anos, quem você acha que vai levar vantagem? Quem vai conseguir aumentar
a sua população? Com certeza é o javali. E o que pode acontecer é que o queixada, ao longo das décadas, pode inclusive ser extinto. Então perceba a gravidade de uma espécie exótica chegar num ambiente em que ela não é esperada. Ela pode causar a extinção de espécies nativas brasileiras. Agora, eu queria falar com você um outro assunto relacionado à cadeia alimentar, que são os níveis tróficos. Nível trófico, anota aí, é a posição que o organismo ocupa na cadeia alimentar. Então, de novo, vamos olhar aqui a cadeia alimentar do Jubijubão aqui. Você tem aí a planta, tem o queixada e tem a onça pintada. Quem é o primeiro nível trófico? Ou seja, qual é o primeiro organismo da cadeia alimentar? Ah, Jubi, é a planta. Isso. Então, a planta é o primeiro nível trófico. Quem está em segundo lugar na cadeia alimentar? Ah, é o queixada. Então, o queixada é o segundo nível trófico. E a onça é o quê? O terceiro nível trófico. Então, o nível trófico é a posição do organismo na cadeia alimentar. Agora, presta muita atenção no que eu vou te falar. Perceba que o queixada, ele é um consumidor primário, mas ele é o segundo nível trófico. Cuidado para não confundir isso. Ele é o primeiro consumidor da cadeia alimentar, mas ele está na segunda posição e por isso ele está no segundo nível trófico. Ai, mas por que você está chamando a atenção para isso, Bilu? Porque o Enem vai te perguntar isso. Quando ele botar uma cadeia alimentar na prova, ele vai querer saber se você sabe quem que é produtor, quem que é consumidor primário, quem que é consumidor secundário e os níveis tróficos desses organismos. Absorveu? Agora, olha só que interessante. Quanto mais longe você tiver do produtor, ou seja, quanto maior for o teu nível trófico, menor é a quantidade de energia disponível para você. Então você tem muito mais energia disponível para você quando você é um consumidor primário do que quando você é um consumidor terciário. Num ambiente, na natureza, é muito melhor você ser um organismo herbívoro do que você ser um organismo carnívoro. Ai, mas não estou entendendo, Ju. Imagina assim, as plantas são produtoras. E vamos supor que as plantas ganharam na Mega Sena. Elas ganharam na Mega Sena. Ganharam, são ricas as plantas. E aí, ela pega todo esse dinheiro da Mega Sena, mas alguém fala para ela assim, você pode usar um pouco esse dinheiro, mas depois você vai ter que passar para outro organismo. Então elas usam um pouco desse dinheiro e passam o que sobrou para o queixada. O queixada também vai usar um pouco desse dinheiro e passa o que sobrou para a onça. Esse dinheiro é a energia. As plantas, elas produzem a própria energia, o próprio alimento, mas uma parte elas usam com elas mesmas. E a outra parte é passada para o nível trófico seguinte. O queixada também vai pegar esse resto de energia das plantas e vai usar um pouco para ele. E o que sobrar, ele vai passar para a onça. Então é por isso que ao longo dos níveis tróficos, quanto mais longe você estiver do produtor, menor a quantidade de energia. No caso da Mega Sena, menor a quantidade de dinheiro. Então, se você quisesse ter bastante dinheiro, é muito melhor estar perto da planta do que estar longe dela, porque ela foi a primeira a ter o dinheiro. Compreendeu? Agora, eu queria dizer mais uma coisa com relação a níveis tróficos, que é o acúmulo de substâncias tóxicas. Por exemplo, vamos pegar essa nossa cadeia alimentar de novo, aí o queixadão velho de guerra, vamos pegar a onça, vamos pegar aí as plantas, todos esses organismos. E vamos supor que eles estejam vivendo num lugar com muito agrotóxico. Estão jogando lá, tem plantação lá, estão jogando veneno pra caramba ali. Esses agrotóxicos, quando entram no organismo, através da alimentação, o organismo não consegue eliminar. Então, existem substâncias químicas, toxinas, que quando você ingere elas, você não consegue mais se livrar delas. Você vai bioacumulando essas substâncias. Então, bioacumulação é justamente isso. Você vai acumulando veneno dentro do teu corpo. E aí, se alguém comer você, você vai passar todo esse veneno para esse organismo que te comeu, que é o que a gente chama de magnificação trófica. Estou acumulando veneno, bioacumulação. Fui comido, passei para outro organismo. Essa passagem dos venenos que estão comigo para outro organismo, eu chamo de magnificação trófica. Compreendeu a diferença entre os dois? Porque geralmente usam como sinônimo. E o Enem adora esse assunto. Agora, é importante salientar que geralmente, quando o Enem traz o assunto cadeia alimentar, ele gosta de dar uma complicada. E ele vai botar, na verdade, uma
teia alimentar, que nada mais é do que um conjunto de cadeias alimentares. Olha só essa imagem que eu vou te mostrar agora, olha só. Eu queria que você olhasse para a águia. A águia está no topo da cadeia alimentar, então tem menos energia disponível para ela. E outra, quanto mais no topo da cadeia alimentar, maior a quantidade de toxinas no teu corpo. Você está recebendo as toxinas de todos esses organismos que estão aí, que eu estou te mostrando. Então, realmente, eles acabam acumulando muita substância tóxica dentro deles. Repare que se você for no caminho planta, rato, cobra, águia, a águia, nesse caso, vai ocupar o 4º nível trófico. Agora, se você for no caminho aqui, ó, planta, rato, águia, nesse caso, a águia está no 3º nível trófico. Então perceba que dentro da teia alimentar, o nível trófico do organismo ele pode mudar. Então você tem que tomar muito cuidado e fazer todos esses caminhos. O Enem vai perguntar isso para ti. Ele vai pegar um organismo da teia alimentar e vai te perguntar se é consumidor, se é produtor e também vai te perguntar qual nível trófico desse organismo. Fique esperto, fique esperta, porque esse assunto não cai no Enem. Despenca, beleza? Eu sei que vocês estão a poucos dias da prova, então, ó, aquele sangue no olho, busque a energia de onde você não tem mais, vai pra cima, vai com tudo, estude o máximo que você puder nesses dias, para que você chegue no dia da prova com a sensação de que você fez o seu melhor, o melhor que você podia, com a consciência lavada. E chegue lá e dê uma verdadeira cotovelada na cara dessa prova. Maravilha? No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Tchau!